Gênesis 11, do versículo 10 até o 32. Estas são as gerações de Sem. Sem era de idade 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou Éber. E viveu Selá, que depois gerou Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. E viveu Éber, depois que gerou Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou Zarug. E viveu Reu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou Naor. E viveu Serug, depois que gerou Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. 24. E viveu Naor 29 anos e gerou Terá. E viveu Naor, depois que gerou Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. E estas são gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Ará. E Ará gerou Ló. E morreu Ará, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos, e tomou Terá Abraão, seu filho, e Eló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. 32. E foram os dias de Terá 205 e morreu Terá em Arã. Amém, a palavra de Deus. Como muitas vezes tenho falado, é muito importante estudarmos as genealogias da Bíblia. Normalmente são essas partes que nós gostamos de passar à frente, são estas partes que nós gostamos de ultrapassar, sem ter em conta o que está aí escrito, porque têm nomes estranhos, porque são largas, ou até porque entram em meio de histórias importantes. Mas, como eu venho dizendo, é muito importante ler e estudar as genealogias que se encontram na Bíblia, porque há sempre muita vitamina para a nossa alma, e esquadrinhando essas genealogias podemos encontrar coisas importantes que nos podem edificar. Como já falei em outras ocasiões, até já ouvi um testemunho de uma pessoa que se converteu a ler uma genealogia. A palavra é santa e se está na Bíblia é porque Deus queria que ela estivesse lá. E hoje vamos estudar uma genealogia de uma pessoa muito importante na história bíblica. Sabemos que ninguém é mais importante do que Deus, e Deus derrama graça para as pessoas, Deus utiliza quem Ele quer utilizar, e neste caso utilizou um homem chamado Abraão. Vamos encontrar, como já lemos, de Gênesis 11, do versículo 10 até ao 32, esta genealogia que vai até Abraão. Vamos também perceber um pouco quem eram os seus patriarcas, quem eram os seus avós, os seus pais, os seus tios. E tem algumas diretrizes de ensino, de doutrina para a nossa vida. Então percebemos aqui a genealogia que termina em Abraão, neste caso estamos a ler hoje, o amigo de Deus, que conduz posteriormente até Cristo, a semente prometida, que era filho de Abraão, e Deus de Abraão é contada a sua genealogia. Se nós formos a Mateus 1, versículo 1, encontramos lá um texto muito interessante que fala sobre este personagem que estamos a estudar hoje. Diz o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Neste caso já está mudado o nome dele. Até agora nós encontramos o nome como Abraão, mais tarde vai ser mudado para Abraão.
livro da geração de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Encontramos em Mateus 1, versículo 1. E antes de avançarmos a esquadrinhar esta genealogia que encontramos em Gênesis 11, deixem-me deixar-vos aqui alguns pontos importantes para mim como cristão, como crente e também como pastor desta igreja. Como vocês sabem, estamos a estudar a Bíblia desde Gênesis 1, do capítulo 1. Neste momento vamos no capítulo 11. Eu faço uma pergunta para que pensem. Até agora já apareceu o povo judeu? Repito, até agora já apareceu o povo judeu? Não. Outra pergunta. Até agora já alguém foi salvo? Com certeza que sim. Desde o capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, já pessoas foram salvas. E outra pergunta juntando estas duas. Foi salvo como judeu ou foi salvo como cristão? Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Permitam-me um pouco de doutrina. Como vocês sabem, os meus primeiros passos na fé, no mundo eclesial, em igrejas, seminários, foi nas igrejas batistas, de linha reformada. Defendem, muito resumidamente, uma teologia chamada teologia da substituição. É um dos termos teológicos que se encontra nessas doutrinas, ou na teologia reformada, melhor dito. Esse termo mais técnico tem por nome supersessionismo. Basicamente, esse ensino acha que a Igreja substituiu Israel no Novo Testamento. Substituiu Israel na história bíblica. Eu não entendo dessa forma. Mas também não quero isso dizer, por não entender dessa forma, que o meu ponto de vista seja o ponto de vista dispensacionalista, em que se divide a história em várias etapas, em várias dispensações de graça, ou sobre a lei, etc. Um dia podemos estudar isso mais profundamente. E a variação mais clássica do dispensacionalismo chega mesmo a dividir a história entre dois povos, judeus e a Igreja, mas eu não entendo assim. Eu entendo de que há um só povo. Dos dois povos, Deus fez um, como podemos ler, por exemplo, em Efésios 2,14, diz o seguinte: porque Ele quem? Jesus Cristo, continua a dizer o texto, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. A minha visão quanto a este tema é interpretada de uma forma mais simples. Não entendo completamente, como dizem os reformados, nem muito menos como dizem os dispensacionalistas. Eu entendo que todas as pessoas que são salvas por graça. Seja Adão, seja Noé, seja Abraão, seja Elias, seja Paulo, seja Timóteo, seja eu, sejas tu. Até porque o pai da fé não é nenhum crente do Novo Testamento, mas sim o personagem o qual estamos a estudar hoje, Abraão, sobre o qual o livro de Tiago diz o seguinte: ora, não foi Abraão nosso pai da fé? Em Tiago 2,21, repito, ora, não foi Abraão nosso pai da fé, ou melhor, pai na fé, literalmente. Guardai estes termos, pai na fé. Desta forma, entendo que todo crente é salvo e é salvo como igreja, por quem Jesus Cristo morreu na cruz. Vejo e reconheço uma forma diferente e promessas diferentes para o povo judeu como nação, e uma graça e uma atenção especial da parte de Deus para com esse povo. Não entendo que seja um povo qualquer. Vejo promessas terrenais para esse povo. Vejo uma atenção especial que podemos ver, por exemplo, em Romanos 9, 10 e 11. Mas independentemente da origem de sangue, das promessas específicas, aquele que é salvo para fazer parte da Igreja. Ou seja, para fazer parte daquele povo por quem Jesus Cristo morreu na cruz. Também vejo que Deus, a partir de certa época da história, abriu as portas aos gentios para poderem ter acesso à salvação, mas isso não outorgou à Igreja a autoridade para substituir nem nada nem ninguém. A Igreja do Novo Testamento não substitui nada nem ninguém. É claro e evidente que a Igreja nasceu com judeus
E mesmo que a igreja tenha nascido em Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, começa com os judeus e não com os gentios. Os que estavam nesse evento, as pessoas que estavam nesse evento não eram gentios. O Pentecostes era uma festa para judeus. Os primeiros discípulos eram judeus. Os autores da Bíblia eram judeus. O livro aos Efésios deixa isso claramente, em que diz que os judeus são aqueles a quem primeiro foram dadas as promessas. Foram gentios que foram injertados nas promessas que fazem parte ou faziam parte primeiro para o povo de Israel. Isso fica evidente e bem resumido em Romanos 11, do versículo 11 até o 24, pelo próprio apóstolo Paulo, que era judeu e se tornou cristão. Ser judeu não salva, ser gentio não salva, quem salva é Cristo. E não vejo de forma nenhuma um passar testemunho de Israel para a igreja, porque entendo que desde o primeiro salvo até o último sempre foram e serão igreja, e só são salvos pelo sangue de Jesus Cristo. A salvação por graça, o pacto de graça é o guarda-chuva de todos os salvos, desde o primeiro até o último. E porquê é que eu estou a dizer tudo isso? Lembram-se daquele termo que eu vos pedi para guardar? Uns versículos atrás, ou melhor, uns minutos atrás, no versículo que eu li, que está lá em Tiago, que dizia que Abraão é o pai da fé. E certamente já ouviram falar sobre os pais da igreja. Clemente de Roma, Policarpo, Atanásio, Justino Mártir, etc. Peço desculpa, mas esses homens podem ter ajudado muito, mas muito a desenvolver a fé da igreja. Mas os pais da minha igreja, que está na Bíblia, a igreja a qual pertence, não são esses homens. A fé que eu tenho não é de uma religião que começou ali 500 anos atrás com a Reforma Protestante, como alguns pensam aos dias de hoje que é assim. Muito menos começou há 2000 anos com estes primeiros cristãos que eu nombrei. E mesmo que tivesse começado há 2000 anos, se o meu Deus simplesmente tivesse 2000 anos, os pais de igreja a qual eu pertenço nunca seriam esses homens, mas sim os apóstolos. Querem um texto para comprovar isso? Lemos, se quiserem abrir, em Efésios 2, do versículo 19 até o 22. Vejam bem o que está lá escrito. Efésios 2, do versículo 19 até o 22. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos. O que é que está aqui a dizer este texto? O que é que está aqui a dizer para nós interpretarmos? Já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos. Antes, nós, os gentios, éramos estrangeiros e forasteiros. Antes, estávamos longe das promessas, mas agora fazemos parte da família de Deus, como diz o texto. E agora que fazemos parte da família de Deus, e a nossa fé começa, e fazemos parte da igreja, onde é que estamos edificados? Vejam o que diz o versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos... O que é que diz o texto? Pais de igreja, Agostinho da Hipona, Tertuliano, etc. Não. Dos apóstolos e dos profetas. E a pergunta que eu vos faço: os profetas estão no Novo ou no Antigo Testamento? É verdade que há ali um profeta que faz a transição do Antigo para o Novo, que é João, o Batista, mas depois de João já não há profetas. A profecia foi cumprida em Cristo e ele foi o último dos profetas, o profeta esperado, o Rei de Reis e Senhor de Senhores, que é o próprio Deus. Então todos os profetas estão no Antigo Testamento. E os apóstolos, que também eram judeus, curiosamente, deixo só essa análise, estiveram com Jesus. Então, se eu tenho que chamar alguém pai da igreja, será os apóstolos, será os profetas, será os primeiros cristãos que foram salvos. E continua o texto, releio o 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós
sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém à palavra de Deus. O meu Deus não é o Deus da reforma de há 500 anos, nem dos pais de igreja há 2000 anos atrás. O meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que salvou Noé, salvou Enoque pelo sangue do Cordeiro. Estes são os pais e os patriarcas da fé que eu tenho. E que tu também devias ter. Abraão é o meu pai da fé. É Abel, é Enoque, é Noé, é Abraão, é Isaac, é Jacó, é José, é Moisés que aparecem no Novo Testamento, lá em Hebreus 11. Estes são os heróis da fé. Não é Atanásio, não é Agostinho da Hipona. Pense, igreja, esses são os nossos pais. Pensa e começa a olhar para a Bíblia conforme ela é e deixa de seguir tradições por mais bonitas e bem implementadas que elas estejam. Deixa de seguir as modas. Deixa de ouvir pastores somente e começa também a ler a Bíblia. Começa a pensar, porta-te como um bereano que questionaram o próprio apóstolo Paulo à luz das Escrituras. Como nós vemos no livro de Atos. Quem é Spurgeon? Quem é Martin Lloyd-Jones? Quem é R.C. Sproul? Quem é Jonathan Edwards? Quem é Paulo Washer? Quem é MacArthur? Quem é Augusto Nicodemos? Quem sou eu comparado com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, humanamente falando, Jesus Cristo não está na equação porque Jesus Cristo rompe todas as medidas e todas as equações, mas comparando com os homens terrenais, Paulo foi o homem que mais entendia teologia e o seu nome vem na Bíblia. E se os bereanos questionaram o apóstolo, como nós, aos dias de hoje, ouvimos as coisas dos pastores só porque são famosos, porque têm teologias famosas, ou confissões de fé famosas, porque têm muitos seguidores e muitos likes na internet, aceitamos tudo. Tudo o que eles dizem é ponto assente. Pense, igreja, pense com a Bíblia e não com os vídeos do YouTube. Não quer isso dizer que não possamos ouvir esses homens, ver os seus vídeos, ou ver vídeos no YouTube, etc. Não é isso que eu estou a querer dizer. Porque gostamos de nos melindrar com as coisas que não são o sentido principal. E o inimigo também gosta de causar esses problemas. Onde eu quero chegar é na meditação escritural. É o questionamento bíblico bereano, uma crítica construtiva e acabar com as tradições sem fundamento. Há muita sola escritura nos lábios de igreja, mas muitas doutrinas são modas. E essa dos pais de igreja não é bíblica, é uma moda. E a da substituição, que eu mencionei no início, também é paupérrima no argumento bíblico. No meu entendimento, tem muito pouco argumento bíblico e fundamento bíblico. E por mais que estejam bem montadas teologicamente e apoiadas por muitas igrejas, seminários, não é a maioria que ganha. Quem ganha é a verdade, e a verdade está na Bíblia. Se nós não a vemos, o problema é nosso, não é na Bíblia. Na Bíblia não há erros. Existe uma verdade, e a verdade é Cristo. E como já lemos, para aqueles que estão a cerrar os dentes para aquilo que eu estou a dizer, estão aferrados às suas tradições, às suas teologias e às suas confissões de fé, eu prefiro ficar com o que está escrito, e escrito no Novo Testamento. E releio o versículo que li no início. Geração de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Perante isso não há substituição, não há reemplaço, nem há outros pais de igreja. Como nós acabamos de ler, se até o próprio Jesus chama pai Abraão, claro que falamos dessa genealogia terrenal, sabemos de que também há a genealogia espiritual que conduz ao Messias, aqueles que são salvos. Se ele se chama pai, como nós vamos chamar pais da igreja outros homens? Onde é que começa a igreja? Com Cristo. Então Abraão foi salvo como quê? Como judeu? Como cristão? Estão a entender onde é que eu quero chegar? Pensemos, meditemos, analisemos o que andamos a fazer baixo a Escritura. Mesmo que as teologias tenham anos de existência, mesmo que tenham muitos seguidores, atenção ao que andamos a fazer. Vejam a Bíblia, leiam a palavra, orem, meditem naquilo que está escrito e não nas tradições dos homens.
Muitos homens podem ter a teologia, as confissões de fé e morrer por elas, mas eu prefiro ficar com os versículos da Bíblia, mesmo que isso seja estar em contra de muitos. Não quero seguir tradições, mas quero seguir verdades. E desejo o mesmo para vocês, para que a igreja cresça em santidade e para que o corpo seja purificado. Abra os olhos, igreja. Perante esta introdução, vamos meditar na genealogia, vamos meditar neste texto que encontramos lá em Gênesis 11, do versículo 10 até o 32. E reparem que é muito interessante porque os únicos dados que figuram nesta lista sobre os patriarcas são simplesmente os nomes e as idades deles. Como se o Espírito Santo tivesse pressa em chegar rápido à história de Abraão. Como se o Espírito Santo tivesse pressa em chegar rapidamente a esse nome, porque sabemos que a partir desse nome vem a genealogia, queria chegar ao Salvador, queria redimir a humanidade e principalmente, atenção, porque o ponto principal não foi redimir a humanidade, o centro não é o homem, o centro é Deus. O principal ponto do Evangelho é a glória de Deus, é a glória de Deus Pai. O Filho quis honrar o Pai com esta missão. E podemos notar, como eu já disse, de que esta genealogia caminha rápido. Só nomes e idades. E podemos analisar também de que existe um gradual descanso da longevidade. Os homens começam a durar menos. Sem, por exemplo, alcançou ainda os 600 anos, mas uma idade abaixo da maioria dos patriarcas antes do dilúvio. Os seus 3 descendentes mais próximos já não chegaram aos 500 anos e os 3 mais próximos a este já não alcançaram os 300. Depois deles, nenhum alcançou os 200, excepto Terá, pai de Abraão. E poucos séculos depois, Moisés calculava que o limite ordinário da maioria dos homens seria entre 70 e 80 anos, e fica registado num salmo. E Éber, de quem se toma o nome dos hebreus, foi o que mais anos viveu depois do dilúvio. Sobre isso comenta Matthew Henry o seguinte, que isso é um prémio à singularidade e à sua estrita adesão aos caminhos de Deus. Aceito o comentário do Matthew Henry, mas viver muitos anos aqui na Terra pode não ser simplesmente um sinónimo de prémio ou de adesão aos caminhos de Deus. Temos, por exemplo, como já falamos há umas semanas atrás, o facto de Enoque ter vivido poucos anos como prémio de ter caminhado com Deus. Então não representa longevidade ou poucos anos, tenhas caminhado ou não tenhas caminhado. Deus é soberano e Deus faz aquilo que bem entende. Quando Ele chama, ninguém pode resistir ao seu chamado, nem para a conversão, nem para a morte. Deus é soberano e controla os tempos e as vontades. Neste capítulo, estamos a ler em Gênesis, começa a famosa história de Abraão, o homem real que encontramos no Antigo e no Novo Testamento. E sim, digo real porque muitas vezes temos a tendência de olhar para a Bíblia como o mundo a vê, como mitologia, como personagens fictícios que talvez tenham existido. Não. Tudo o que diz na Bíblia é real. Todas as pessoas que estão na Bíblia não são personagens de um livro de ficção, são reais e existiram. Abraão existiu e a sua história é real. E também recordar que o Evangelho é histórico. O Evangelho é contar aquilo que aconteceu na realidade. O país deste homem chamado Abraão, o seu país de nascença era Ur dos Caldeus, que se situa no atual Iraque. País esse onde até os descendentes de Eber, os chamados hebreus, se contaminaram e se degeneraram. Nota-se nesta genealogia que os que por graça são herdeiros da terra prometida devem sempre recordar qual é que era o seu país de nascimento, qual era por natureza o seu estado pecaminoso e o seu estado corrompido, e qual era o mundo de onde foram cortados. Não esqueçamos de onde Deus nos tirou, porque isso faz-nos desfrutar da graça e da salvação imerecida que temos. Podes ter nascido numa família cristã, dentro da igreja, podes ter nascido fora de uma família cristã, fora da igreja, mas houve um dia que tiveste que deixar o teu mundo pecaminoso, as tuas tradições, as formas de vidas contrárias a Deus. Todo nascido novo
foi tirado de algum mundo pecaminoso. Se assim não foi para ti, algo não está bem. Se para ti não existe entre aspas, Ur dos Caldeus, não existe uma Ur dos Caldeus de onde saíste, é porque ainda não entraste em peregrinação. É porque ainda estás baixo o domínio da idolatria e baixo o domínio do pecado. De Gênesis 11, do versículo 25 ao 26, aparece outro personagem, Terá, pai de Abraão, sobre o qual diz Josué 24, versículo 2, o seguinte: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Neor, e serviram a outros deuses. Ou seja, Terá servia a deuses estranhos, mesmo depois do dilúvio. Atenção, poucas gerações depois do dilúvio, certamente Terá foi relembrado pelos seus pais, da descendência de Sem, o que tinha acontecido no período do dilúvio, o que tinha acontecido por causa da idolatria, por causa do pecado, e foi meter o pé no mundo e a idolatria começou. A erva daninha que está até os dias de hoje. E é duro de enfrentar e acabar com ela. Para aqueles que estão em contracorrente e lutam contra a idolatria, sabem que é um pecado antigo e que a maioria cede. Basta olhar para o povo judeu. O povo judeu foi resgatado de uma terra de idolatria. Foi resgatado do Egito. Foi resgatado da escravidão e estava no Monte Sinaí. Moisés no cimo do monte a receber a lei de Deus e o povo cá embaixo já idolatrava, construindo um bezerro e dando-lhe o nome de Deus. E para não falar daqueles deuses que levaram na travessia do deserto e para não falar de toda a idolatria que encontramos ao largo da história, como muitas vezes falamos, como encontramos em livros, por exemplo, como Ezequiel e como Jeremias. E quem eram esses idólatras? A minoria? Não. A maioria e em larga escala. Aqueles que iam em idolatria, aqueles que cediam aos ídolos, na Bíblia são sempre a maioria. Atenção a isto, igreja, atenção a isto. E esse veneno, essa erva daninha, continua até os dias de hoje. Aqueles que pensam que isso acabou, estão errados. Nós não somos melhores que ninguém, não há nada de novo debaixo do sol. A história repete-se. Deus tenha misericórdia. A igreja atual tem a capacidade de purificar tudo, de tornar tudo metafórico, tudo simbólico. A idolatria agora só é idolatria ao trabalho. Só tem o sentido figurado e segundo. Idolatria à família, idolatria ao filho, idolatria ao dinheiro, etc. Deixaram o sentido literal e bem sabemos, e falamos disso muitas vezes há umas semanas, adorar os ídolos de Israel mantém-se até os dias de hoje. Esse Deus Sol, essa Rainha dos Céus, isso que nasceu com a queda em Gênesis 3, que foi, entre aspas, inaugurado com Nimrod, mantém-se com as festas pagãs até os dias de hoje. Com o Natal do 25 de dezembro, com os solstícios, etc. Não me venham com a conversa que isso acabou e a igreja tem a capacidade de purificar as coisas, porque isso é uma falácia e uma mentira. Vemos bem os castigos na Bíblia que Israel recebia por causa de idolatria. A idolatria é uma doutrina esquecida da igreja atual e Deus detesta, abomina a idolatria. Vigia, igreja. Não quero uma vez mais falar dos pinheirinhos, das luzinhas, das estrelinhas, etc., porque existe uma pregação chamada O Falso Natal do 25 de dezembro, onde isso fica bastante claro. Quem quiser ouvi-la ou lê-la, basta pedi-la que eu entrego. No versículo 26, 27 e 28 aparece Arã, o pai de Ló, irmão de Abraão, que morreu antes do seu pai Terá. Vemos no versículo 28. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. A morte é cruel. A morte não respeita nada nem ninguém. Quando ela bate à porta, vem destemida. Um pai ver um filho morrer deve ser horrível, deve ser duríssimo. Consequência do pecado. A morte não tem contemplações, não respeita idades, nem nos chega por ordem de nascimento. Por isso, perante esta verdade, perante esta realidade, só podemos dar glória ao Cordeiro, que venceu o último inimigo, que é a morte, como podemos ler em 1 Coríntios 15, 26. Porque se não fosse por ele,
Se Ele não tivesse pagado pelo nosso pecado, todos nós estávamos destinados à morte e à morte eterna, ao inferno. Porque diz na Bíblia, o salário, o ordenado, a paga da morte, ou melhor, a paga do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, como lemos em Romanos 6, 23. Mas o mais cruel para Arã, pai de Ló, irmão de Abraão, não foi apenas o facto de morrer antes do seu pai, mas foi o local da sua morte. Fica registado lá no versículo 28, Ur dos Caldeus. Morreu em Ur dos Caldeus, antes que a família saísse desse país de idolatria até a terra prometida. Olhando para nós, contextualizando, terrível não é morrer jovem. Terrível não é morrer antes dos nossos pais. Terrível é morrer, entre aspas, na Ur dos Caldeus. É morrer em idolatria. É morrer sem arrependimento. É morrer sem deixar os nossos ídolos. É morrer sem deixar aquela terra de escravidão onde estávamos. É morrer sem Cristo e é morrer sem estar à peregrinação da Jerusalém Celestial. É morrer sem estar nesse processo de peregrinos estrangeiros, no qual caminhamos, e o objetivo não é chegar à terra prometida. O objetivo é estar com o nosso Deus cara a cara, sem pecado, e podê-lo adorar em pureza e verdade. Amém. Glória a Deus. Do versículo 29 até o 32, temos a saída de Ur dos Caldeus. Abraão saiu com o seu pai Terá, com o seu sobrinho Ló e o resto da família, em obediência ao chamado de Deus. Saíram porque Deus mandou. Mais tarde, no capítulo 12, vemos que Abraão foi para o Egito sem Deus mandar. O importante aqui não é tanto o local onde nós vamos, por mais idólatra que possa ser, ou por mais puro, entre aspas, que esse local seja, o importante não é o local, mas sim onde Deus nos manda e onde Deus nos quer. E com isso deixa um alerta aos pais que procuram trabalho, aos filhos, ou melhor, deixa um alerta ao cristão que muda de país, que muda de trabalho, que escolhe o seu parceiro, que muda de escola, etc., sem consultar a Deus. Essa ideia de decidir tudo e no final procurar uma igreja onde se congregar demonstra bem a prioridade que há no teu coração. Isso não está correto. Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça e o demais vem por acrescento. E sabemos que somos pecadores. E sabemos que às vezes falhamos. E reconhece isso, como Abraão, por exemplo. Abraão agora obedeceu no capítulo 11 e podemos ver no capítulo 12, quando chegar a época da fome, nessa etapa ele falhou. Mas o que conta não é tanto a falha em si, que conta, atenção, mas sim a constância das falhas. A constância das falhas sem arrependimento e principalmente sem a disciplina de Deus. Porque a falta de disciplina do Espírito Santo na tua vida, perante os pecados, representa que podes ser uma pessoa que não é filha de Deus. Representa que o Espírito Santo não está a habitar nessa pessoa. É um ímpio que abraçou uma religião, que abraçou uma denominação, que abraçou um grupo de amigos, mas Jesus Cristo ainda não o abraçou. E digo ainda porque temos sempre a esperança e a oportunidade que essa pessoa se arrependa. E se és tu hoje, arrepende-te. Põe-te a contas com Deus. Vê as prioridades no teu coração. Pergunta-te a quem tu amas. Pergunta-te o que mais amas. E a partir daí vais obter a resposta a esta pergunta. Este capítulo 11 termina em Harã, lugar a meio caminho entre Ur dos Caldeus, de onde eles saíram, e Canaã, para onde eles iam. Diz o versículo 32 que viveram 5 anos em Harã. Harã, aos dias de hoje, fica mais ou menos situado no sul da Turquia. E viveram lá, segundo o texto, esses 5 anos até à morte de Terá, pai de Abraão. Não sabemos se eles ficaram estagnados na peregrinação por idolatria, por ordem do pai, por temor, por falta de fé. Não sabemos o motivo. Mas o motivo é que eles pararam 5 anos a meio caminho e a meio do caminho Terá, pai de Abraão, morreu. A meio do caminho, Terá, pai de Abraão, morreu. Trazendo uma vez mais para os nossos dias e para o plano espiritual,
podemos dizer que muitos chegaram a Harã e ficam no meio do caminho. Não alcançam Canaã, não alcançam a terra prometida. Não estão longe do reino de Deus, mas tampouco algum dia entraram nele. Terrível notícia é saber daqueles que vivem um falso evangelho. O evangelho da amizade, da cultura, da teologia, das denominações e não conhecem a verdade. Ficaram em Harã a meio do caminho da terra prometida. E esse meio do caminho significa morte. Significa que lá irão morrer sem conhecer a verdade e sem chegar à terra prometida. Deus quer a nossa totalidade e não quer que nós fiquemos a meios. Pensando em tudo o que temos falado, analisa a tua vida. Estás estagnado em Harã? Está na altura de levantares as tendas, de comportar-te como um peregrino estrangeiro que vai em direção à Jerusalém Celestial, onde habita o nosso Deus. Porque ficar estagnado em Harã, mesmo que estejamos a meio caminho, representa a morte e a morte eterna. Porque Deus não quer metade de ti. Deus quer-te por inteiro. Por isso diz na palavra que os tíbios, aqueles que não são quentes nem frios, serão vomitados da boca de Deus. Arrepende, pecador. Deus deu uma missão a Abraão, chegar à terra prometida e levar os seus. Deus deu-lhe uma missão, chegar à terra prometida e levar os seus. E para nós também nos deu uma missão, caminhar em direção à Jerusalém Celestial, onde está o nosso Deus, e levar aqueles que são dele conosco. Os seus filhos que já nasceram de novo, aqueles filhos que não nasceram de uma genealogia física ou por laços de sangue terrenais, mas sim filhos que nasceram pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus que agora já não somos conhecidos pela família X ou Y. Glória a Deus que a nossa glória não está nos nossos avós terrenais, nos nossos pais terrenais, na nossa descendência física. Mesmo que a nossa árvore genealógica da nossa família terrenal seja a mesma da do Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, ou do Marcelo de Rebelo de Sousa, do presidente de Portugal atualmente, tudo isso tenho por lixo. Outras versões, tudo isso tenho por esterco para ganhar a Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Essa linhagem espiritual, os herdeiros de Jesus, que vem desde o início da Bíblia até ao fim. Glória ao Cordeiro pela salvação, porque Ele nos comprou para sermos herdeiros, chamados, eleitos, escolhidos, filhos de Deus e viver com Ele eternamente. A Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a honra, a Ele seja todo o louvor, porque a meta de toda a nossa adoração é Cristo e a nossa vida espiritual começa em Cristo. Reconhece que Cristo é o único que pode salvar. Reconhece que Cristo é o único que te pode salvar, entre aspas, da tua Ur dos caldeus, da idolatria, da mentira, do pecado. Arrepende dos teus pecados e tem fé que Jesus Cristo pagou por eles. A Ele seja a glória, hoje e sempre. Amém.